texto que nós lemos, o Senhor disse: mas que vos pareça? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O Senhor pergunta. O homem que dá ordem aos filhos na parábola é o Senhor, nos falando na palavra. A vinha é a nossa mente, porque aqui é que nós trabalhamos com o Senhor em prol de nossa regeneração, em prol do novo nascimento. Então, trabalhar na vinha é cooperar com o Senhor nessa obra, nesse processo de novo nascimento dentro de nós, onde o Senhor semeou a semente da sua palavra, onde Ele regou e essa semente está crescendo, implanta e vai dar fruto com nossa cooperação. Trabalhar significa lutar, porque trabalho na palavra é sinônimo no sentido espiritual de luta, porque é a luta do homem contra os próprios males, é renunciar o próprio ego para depois praticar os bens do serviço do Senhor. E os 2 filhos? O que são os 2 filhos? Os 2 filhos são 2 tipos de atitudes que nós podemos ter. A primeira atitude é a atitude rebelde, mas que depois se arrepende. E a outra atitude é aquela que é obediente só nas aparências, mas de fato é interiormente má e rebelde. Nós sabemos que é só o Senhor quem opera em nós a transformação do nosso modo de pensar, nosso modo de agir, que se chama reforma e regeneração. O Senhor faz isso, porém, por com nossa cooperação, por intermédio das verdades que nós adquirimos. E é por isso que nós devemos buscar o conhecimento da palavra e devemos, pela palavra, nos esforçar para renunciar aos males do amor de si e do amor do mundo, como se o esforço dependesse somente de nós, sabendo, porém, que é obra do Senhor em nós. Isso é trabalhar na vinha, porque é um processo realmente árduo, é penoso, é difícil. É difícil renunciar a si mesmo, é difícil crucificar-se a cada dia. Não é uma coisa agradável nem prazerosa de fazer. Por isso é representado espiritualmente como trabalho. E quando o Senhor cessa essa obra em nós, quando completa a obra, quando nós somos salvos, por isso diz que o Senhor descansa, porque Ele não precisa mais lutar contra os males, contra os infernos em nós. A ordem que o Senhor dá, vai trabalhar na minha vinha, é a atuação da divina verdade em nossa mente. O Espírito Santo falando: pratica a obra de regeneração, pratica a penitência, afasta desse mal, remove esse pensamento. É a atuação constante, contínua da divina verdade em nós, urgindo para que nos movamos, para que ponhamos em prática aquilo que nós estamos aprendendo todo dia, de bom e de verdadeiro. Por isso, quando o Senhor fala: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, Ele está nos dando uma ordem, mas prestemos atenção, é uma ordem branda, é uma ordem cheia de mansidão, sem constranger, sem impor a autoridade dele. É quase um convite, que Ele chega e fala: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Se nós pusermos a entonação de voz mais branda possível, a gente consegue expressar como é que é essa ordem que o Senhor nos dá. Ele está convidando com mansidão, com brandura, mas com firmeza, para trabalharmos na vinha. Isso é porque o Senhor não força ninguém a se regenerar. O Senhor não impõe nada espiritual a ninguém. O Senhor não nos força a que nasçamos de novo. Nós devemos cooperar com Ele nesse processo, mas em nossa inteira liberdade. Nós somos livres, então, para aceitarmos ou para rejeitarmos a determinação divina e, por consequência, a operação da divina verdade em nossa vida.
o dono da vinha vai dirigindo-se ao primeiro filho e fala: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. O que é isso em nós? É essa atitude rebelde, que é nada mais, nada menos que a nossa vontade irregenerada. Porque assim é a pessoa que está sendo regenerada pelo Senhor. Ela não é regenerada instantaneamente, no momento que aceita a mão, no momento que ela descobre na palavra que ela precisa de salvação. A regeneração é um processo demorado, é um processo longo. E a velha vontade permanece muito tempo viva ainda em nosso ser, para ser removida, para ser trabalhada pelo Senhor. Por isso essa ordem é o primeiro impulso da vontade velha, porque pelo nosso velho homem, o nosso primeiro impulso é sermos rebeldes contra a verdade regeneradora. No nível corporal de nossa vida, nós queremos mais desfrutar dos atrativos que o mundo nos oferece, que o pecado traz. Nós queremos satisfazer as cobiças da carne mais do que obedecer aos mandamentos do Senhor, porque nós sabemos que os mandamentos do Senhor nos levam a renunciar à carne e ao mundo. Por isso nós somos como aquele filho rebelde que, quando a palavra fala deixar o pecado, nós dizemos: não quero. Como, porém, o Senhor já implantou a sua semente em nós, Ele está no interno do nosso ser, porque nós temos o homem interno e o homem externo, e Ele está no interno atuando. Ele fala em nós, pela verdade, que agora em nós forma a nossa consciência, porque a consciência é formada pelo conjunto de verdades que a gente creu, que a gente assimilou e adotou. Então Ele fala pela nossa consciência, a nossa consciência ouve a voz de Deus, ela nos mostra que nós somos rebeldes, e nós conhecemos a nossa condição, a nossa situação, nós nos confessamos pecadores, desobedientes e rebeldes. E por essa nova consciência que Deus nos dá, nós paramos, refletimos, nos arrependemos de nossa rebelião e vamos e praticamos a obra de regeneração que o Senhor nos ordenou. Nós afastamos o mal, afastamos aquele mal específico que a consciência nos apontou, aquele mal que foi insinuado em nossa vontade, e o Senhor nos conduz então a fazer o bem oposto àquele mal. Então acontece com todos nós quando estamos sendo regenerados. Quando vem a instrução da verdade, a princípio nós estamos na rebelião, estamos na má vontade contra a instrução nova da palavra, mas depois nos arrependemos e somos conduzidos pelo Senhor. Quando o homem começa a ser levado pelo Senhor no processo de regeneração, o Senhor está atuando nesse homem interno, mas os infernos continuam insinuando os males no seu homem externo ou natural. Como a gente disse, a velha vontade está lá, ainda ativa, querendo prevalecer, querendo dominar ainda o homem durante muito tempo. O Senhor está no interno com os bens, os infernos estão nos externos com os males. Bens e males nunca se misturam na criatura humana. No interno, o homem novo está sendo reformado, está sendo regenerado, não quer mais os males, quer começar uma vida nova, quer seguir o Senhor. Mas no externo, o homem tem ainda os prazeres, os apetites corporais, que quer ficar no comodismo, na vida antiga, no egoísmo, na satisfação própria. Essa convivência de bens e males no ser humano é inevitável e é normal. Não tem ninguém que é despido de todos os males de a noite para o dia e revestido de bens, porque isso seria destruir a vida do homem. A nossa vida foi formada de um tecido de experiências boas e ruins, e se o Senhor tirasse todos os males no só instante, a gente simplesmente desapareceria. O Senhor vai removendo os males do nosso interior, à medida que a gente trabalha nos nossos externos da mente, da consciência, mas vai removendo pouco a pouco, um a um, na medida de nossa permissão, de nossa cooperação. Ele não pode implantar a vida celeste em um só dia, porque seria como se fosse uma vida estranha. Mas no momento que a gente cuida da planta celeste,
que a gente rega, que a gente aprende a colher os frutos com Ele, então a gente sente que essa vida é nossa, quando Ele implantá-la em nós. É como o povo de Israel. E o povo de Israel não foi tirado da terra do Egito no dia e posto na terra de Canaã no dia seguinte, mas foi conduzido pelo deserto por 40 anos, e nesses 40 anos o povo primeiro aprendeu a conhecer a lei do Senhor, depois formou acampamento em volta do tabernáculo que eles construíram, depois aprendeu a enfrentar inimigos, primeiro mais fracos, depois inimigos cada vez mais fortes, depois aprendeu a ser sustentado pelo Senhor com o pão, o maná, que o Senhor mandava todos os dias, com água saindo da rocha. E com isso o povo, que era um bando de escravos ignorantes, se tornou um povo, uma nação que conhecia a Deus, até que chegaram ao ponto de que se tornar uma nação poderosa, que pôde enfrentar os gigantes e que entrou na terra como uma nação vencedora. Mas isso depois de 40 anos. Não quer dizer que esse processo dura esse número de dias em tudo, mas significa que é um processo longo, que é um período de tentação e é demorado. Porque, irmãos, no fim da viagem, não era mais aquele povo que saiu da terra do Egito. No começo da nossa jornada aqui nesse mundo, quando o Senhor nos chama, nós somos uma pessoa. Mas no processo de aprendizado da palavra, de prática, no processo de aprender a obedecer, de tomar a velha vontade, de crucificar o eu, nós somos transformados e no final nós somos outro. O Senhor cumpre a promessa, mas não com aquele velho homem que ouviu a primeira promessa. Ele cumpre com o novo que nasce dentro de nós. Somos nós. Somos a mesma pessoa, só que o Senhor mudou nossos motivos, nosso modo de pensar e nosso modo de agir. Essa presença de bens e males dentro da gente é que faz com que nós tenhamos as dores de consciência, os conflitos, os tormentos que são chamados tentações espirituais. Só as pessoas que estão sendo regeneradas, que estão nascendo de novo, que sofrem tentações espirituais. As pessoas que não ligam para as coisas do céu não sofrem. O Salmo fala, eles não têm desassossego, não têm tranquilidade, mas também são como mortas, porque não têm vida no interior. Mas para a vida nova ser implantada pelo Senhor, ela gera um conflito, gera um combate de vontades. E por isso é que é tão difícil o processo do novo nascimento. Existe como que uma divisão em nossa mente, e essa divisão é porque os males estão enraizados em nossa vontade de maneira variada. O mal está enraizado proporcionalmente ao prazer com que a gente praticou. Quanto mais a gente praticou o mal de propósito deliberado, mais raiz ele lança, e mais difícil é a remoção. E por isso, muitos males só serão removidos no processo mais avançado, quando a gente já tiver aprendido a lutar, quando a gente tiver enriquecido o nosso entendimento das verdades da palavra, quando a gente tiver o caráter celeste mais implantado e mais firme em nós. Quando a gente vem para a igreja evangélica, como muitas pessoas entram nas igrejas cristãs tradicionais, eles aprendem que as coisas mais grosseiras que precisam ser tiradas são os hábitos de fumar, beber, jogar, coisas do corpo. E a pessoa faz isso e fala, agora eu já estou quase no céu, já estou salvo, já fiz as coisas mais difíceis. Mas engano, as coisas mais externas são as mais fáceis. O egoísmo é muito mais difícil que qualquer vício do corpo. A falta de confiança no Senhor, a ansiedade pelas coisas do mundo, o desprezo pelo semelhante, o desdém por aquele que não se parece com a gente, isso é que é realmente difícil de ser removido, e precisa ser removido. Precisa haver uma transformação. Então limpar as coisas do corpo, mudar o modo de vestir, deixar de praticar as coisas externas, não são realmente os males grandes. Esses são os primeiros inimigos da terra de Canaã. Os gigantes serão aqueles males do caráter. A gente se engana, porque pensa que quando o corpo está, o externo está limpo, está purificado, o interior também está. Mas muitas vezes a pessoa age como o fariseu, o sepulcro caiado, que só limpa o exterior, só tem a aparência de obediência por fora. Aquele homem que é bonzinho, que responde ao Senhor de boca dizendo, eu obedeço o Senhor, que quer agradar o Senhor só com louvor, mas por dentro é um sepulcro caiado, porque a má vontade impera.
Irmãos, o processo de regeneração é um processo que acontece mediante o aprendizado da verdade e depois a atuação da verdade na consciência e a obediência ao que a consciência nos dita. Por isso não é uma coisa que nós podemos fazer impondo um ao outro. Não é o pastor que dirige, não é o pastor que impõe, nem pode impor. Só o Espírito de Deus, atuando em nossa consciência, é que nos convence e nos mostra as coisas que precisamos remover. O trabalho que tem que acontecer na vinha de nossa mente. As obras que vão dar prosseguimento à nossa regeneração. Não somos nós, o pastor, ele pode ensinar, pode conduzir, pode orientar. Mas cada um de nós tem a consciência que é viva, conforme é composta pelas palavras de Deus. E essa consciência que mostra, olha, a sua vida espiritual precisa tirar aquela planta venenosa. Na sua vida espiritual você precisa remover aquela pedra, aquele toco, etc. Para o Senhor semear mais uma semente aqui. E precisa regar, e precisa ter paciência. Enfrentar a seca ou excesso de chuva. Mas a vinha vai crescer, vai florescer. E você vai dar fruto. O homem sozinho não pode vencer a sua vontade negativa de falar sempre, não quero. A gente precisa do socorro do Senhor, do auxílio do Senhor. O segundo filho, quando o homem falou, vai trabalhar na minha vinha, ele falou, eu vou, Senhor. E não foi. Agora a gente está diante de uma atitude que é de um caráter completamente oposto ao da primeira. Nesta atitude, quando a verdade fala o entendimento, o externo parece que aceita. O externo finge obedecer. Finge que se submete. Mas é apenas de boca. É apenas externamente. Porque no íntimo está a rebelião, a má vontade. A aceitação meramente externa da verdade resulta num bem hipócrita. Porque a pessoa aceitou de boca para satisfazer alguém e com isso ela se engana e engana a Deus. Pode até enganar as pessoas. Ela pode enganar as pessoas, mas não engana a Deus. O hipócrita é aquele que é mau no interior, que não removeu as intenções más de sua vontade, mas aparenta bondade no exterior. Ela quer parecer agradável aos outros, porque ela precisa desses outros para alcançar os seus objetivos, para alcançar prestígio, para ter uma boa convivência, para receber favores. Interiormente, porém, o seu coração é rebelde e reage sempre quando a consciência dita, deixa de fazer isso porque é um pecado contra o Senhor. Ela fala, não quero. Trabalha hoje na vinha, não quero, não vou. E é um recalcitrante, um desobediente, quanto mais. Nesse o Senhor não pode fazer obra nenhuma. O seu interno é como morto, porque é uma terra que não foi preparada, não foi semeada, está cheia de espinhos. Se o Senhor persiste em fazer isso a vida inteira, ele tem a morte espiritual ao invés de ter a vida. Por isso o Senhor falou com os fariseus que tinham essa atitude, que eles aparentemente guardavam o sábado, davam dízimo de tudo, cumpriam a lei, mas por dentro eles tinham a si mesmos no lugar de Deus. O Senhor falou com ele, João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, nem vos arrependestes para crer. Nesse segundo caso, nessa segunda atitude do homem que finge aceitação, que aparenta ser bonzinho, quer dizer, o bonzinho nos externos, nesse o mal está no íntimo. A bondade, a obediência está somente da boca para fora. Mas o verdadeiro ser do homem não é a boca para fora, não é o externo, é o espírito. O que importa, o que Deus vê em nós é o que está em nossa intenção, que é interior. É o que está em nosso espírito, não é o que nossa boca fala, não é o que o nosso gesto faz, mas qual é a intenção por trás do gesto das palavras. O Senhor perguntou, qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles responderam, o primeiro. Parece então que o segundo filho, que tem palavras boas, aquele que, como Samuel falou a Saul, que quer dar sacrifícios e ofertas, parece que esse é obediente. Mas a Deus não se engana. Um disse eu vou, mas não foi. O outro disse não quero, mas arrependeu-se e foi.
esse cumpriu a vontade do Pai, esse cumpriu a ordem do Senhor, mesmo à custa de sofrimento, mesmo à custa de remorso, mesmo à custa de dar um rodeio contra a sua vontade mais, depois vencer e triunfar e fazer. A diferença entre os dois casos, entre esses dois filhos que representam estados em nós, é que o bem está por dentro, na intenção, e o mal está de fora. Quando é esse o caso, o bem pode receber a consciência que ele recebeu, pode debelar, pode expulsar o mal que está no externo. Já no outro, o mal está por dentro e o bem apenas por fora. Esse é o caso perdido enquanto o homem não fizer alguma coisa séria para mudar. Então, irmãos, essa convivência de bens e males em nós é algo inevitável que vai acontecer durante muito tempo na vida, mas a gente não deve desanimar, porque não tem outra maneira de o mal ser removido a não ser através de luta. A gente tem que ter consciência que os bens e males sempre estarão no homem, nunca misturado, mas um deve estar no interno e outro no externo. E é porque o mal está no externo que às vezes a gente tem uma atitude arrogante, egoísta, que magoa a pessoa, e a gente se entristece com aquilo e fala: por que eu fiz isso? Eu estou aprendendo a palavra de Deus, eu sei de amor ao próximo, eu vou e faço uma coisa dessa sem pensar. Exatamente. Os infernos aproveitam as tendências que ainda tem na velha vontade e pega a gente desprevenido, sem vigiar, e faz a gente falar coisas da velha vontade ainda. Mas o Senhor permite para que a gente veja o que a gente realmente é. É como feridas que se rompem, o pústulo aqui, para a gente saber a doença que está lá. A gente tem que aproveitar essa oportunidade que a gente reconhece que falhou e pensar: eu tenho realmente que remover isso e abrir outra frente de batalha contra aquele tipo de mal. A diferença, então, é uma diferença tremenda, é quem está por dentro, quem está na nossa intenção. É o bem ou é o mal? Se o bem estiver de dentro, o mal vai ser removido pouco a pouco de fora. E as doutrinas da nova igreja ensinam que quando o homem trabalha na sua mente, removendo os pensamentos do mal, o Senhor trabalha por dentro, tirando a raiz do mal. Então, um processo de cooperação, um processo conjunto do Senhor com o homem. O bem e o mal nunca se misturam, mas faz uma diferença tremenda saber qual deles está no interno e qual deles está no externo. Devemos, irmãos, refletir sobre a atitude que temos sempre que ouvirmos a palavra do Senhor em nosso entendimento. Sempre que ouvirmos o ditame dos mandamentos divinos nos mandando trabalhar nossa regeneração. Devemos trabalhar hoje no reino de Deus. Um detalhe interessante: o Senhor pôs o tempo e não falou: filho, vai trabalhar amanhã na minha vinha. O Senhor fala hoje, porque para Deus existe o estado de hoje. O Senhor está fora do tempo, mas está no tempo. E quando Ele fala hoje, significa o tempo presente. A gente não pode adiar uma decisão importante de lutar contra o mal. A gente pode dizer: amanhã eu vou lutar contra o mal. Porque quem deixa para lutar contra o mal amanhã, está dizendo que aceita o mal hoje. Se você só deixa para afastar o mal na próxima oportunidade e quer praticar o mal agora, de fato você está fazendo uma aliança com o inferno, que você quer o inferno agora. Mas no momento que você fala: eu não quero mais esse mal hoje na minha vida, você está fazendo um pacto com Deus. Amém. Aí o inferno fala: mas amanhã você vai cair de novo. Você responde: amanhã é outro dia. Eu vou pedir o nosso Pai do céu o pão de cada dia para me sustentar hoje. Amanhã vai ser outra batalha. Quando vier outra situação, amanhã eu resolvo. Basta cada dia o seu mal. O Senhor fala: vai trabalhar hoje na minha vida. A gente não pode adiar a oportunidade de lutar contra o mal hoje, porque esse amanhã pode nunca existir. Quando o mal se apresentar, a gente tem que dizer: não quero, porque isso é um pecado contra Deus. Esse é o trabalho principal da vinha que a gente pode fazer. Trabalhar na vinha espiritual significa cooperar com o Senhor em nossa mente, no processo de regeneração. E é coisa que só nós podemos fazer, cooperando com o Senhor na obra de nossa própria salvação. Que o Senhor nos abençoe e abençoe essa palavra no coração dos irmãos. Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém.